aí galerinha, Thiago Rio trazendo mais um vídeo. E bom, dessa vez eu vou trazer um vídeo diferente. Hoje o vídeo não terá um tema específico. Hoje eu vim anunciar uma coisa sobre o canal. E principalmente conversar, né? Eu já tinha feito um outro vídeo que foi até que bem sucedido, né? Bateu 87 views. Que para um canal pequeno é bastante coisa. O tema era a conversa cristã, né? Onde eu conversava com vocês sobre diversos assuntos. Não tinha um tema específico, eu apenas falava sobre desafios de vida cristã. Bom, hoje, a primeira coisa que eu quero me comunicar. Eu estava fazendo vídeos 3 vezes por semana, agora vídeos todo dia. Só que essa rotina tem se tornado um pouco difícil de achar conteúdo e etc. Então, eu vou diminuir essa rotina e vou fazer 3 vídeos por semana para manter uma base mais ou menos assim. Tá, uns 2, 3 vídeos por semana. Conforme o tempo eu vou me adaptando, fazer. E vou depois aumentando. Então, vai ser esse o pequeno comunicado que eu queria fazer. E bom, conversa cristã, né? Sobre o que podemos conversar. Porque o principal intuito desse canal, que eu sempre quis criar ele, não foi só trazer assuntos como eu trago. Eu queria realmente desabafar, falar coisas sobre Cristo. Fazer mais um desabafo sobre Cristo, realmente. Sobre o que é um ser cristão, etc. Como é minha vida cristã. E bom, eu venho trazendo muito assunto sobre pecado. Porque, cara, é algo que todo mundo que segue uma vida cristã realmente acaba caindo. E eu caí em vários. Não vou citar eles por vergonha, mas caí em vários. E numa dessas vezes eu até falei com Deus, orei com Deus. Ele me mostrou a passagem, eu nem me lembro qual que é a passagem. Era Êxodo, não me lembro. Depois eu pesquiso, eu posso colocar. Se eu encontrar a passagem, eu vou colocar aí na tela. Depois na edição. E ela dizia uma coisa, que o pecado estará sobre a minha porta. Eu teria que dominá-lo. E essa foi uma resposta muito boa de Deus, realmente, para mim. E fez com que eu entendesse que talvez nós cristãos sempre teremos o pecado na nossa porta. Ou seja, perto de nós. Só que nós teríamos que dominá-lo. Dominá-lo, o que eu entendi, seria não ser dominado por ele, mas conseguir se controlar para não cair o máximo de tempo possível. Então, eu realmente comecei a pensar nisso. Pensar nas questões de amar a Deus e etc. Por isso que eu trouxe os outros vídeos relacionados ao pecado. Mas além do pecado, a gente tem vários desafios, né? Como, por exemplo, o próprio ano de 2026 é um desafio. Um ano com Copa do Mundo, com Carnaval, com eleição, com tudo isso. É muito fácil a gente se distrair. E entre outros desafios, como o próprio desafio do mundo e etc. Então, por isso seria um desabafo de minha parte que, cara, assim, se eu fosse recomendar pra vocês começar esse ano, algo que eu quero realmente começar também é não se distrai. E confiar principalmente em Deus. Eu não consigo ouvir a voz de Deus tão perfeitamente. Eu queria ter mais audição. Audição para ouvir a voz de Deus perfeitamente. Perfeitamente. E principalmente conseguir discernir o que ele está falando. Mas eu não consigo, sou muito falho realmente nessa questão. E cara, assim, eu queria realmente conseguir ouvir mais a voz de Deus. E todo cristão deveria conseguir ir atrás disso. Para que não fique ouvindo as vozes do mundo. Por mais que política seja importante discutir, cara, não é o principal. Não fique perdendo muito tempo, muito menos se estressando e muito menos xingando pessoas por políticas. Eu tenho a minha própria opinião, vou talvez discutir em algum momento, mas não vou ficar sair por aí criticando ou fazendo. Não tem tweet, né? Mas fazendo qualquer outro tipo de coisa, eu vou focar em Deus. E além do mais, futebol, cara, eu não gosto muito de futebol. E as pessoas mais velhas já me deram recomendação de não gostar de futebol. Mas se você gosta, cara, beleza, mas não leve isso pro seu coração a mais que Deus. E isso é fato. E além disso, cara, eu tava vendo um vídeo que realmente deixou eu no queixo caído. Que é, cara, sobre
Vamos mexer num tema mais polêmico aqui, né? Um pouquinho mais polêmico, um pouquinho não, bem mais polêmico. Que é um vídeo sobre testemunho de Jeová. E eu comecei a perceber o quanto. Eu sou católico. Eu sou católico e eu respeito outras religiões. Ponto. Isso que você tem que saber. O cara me fala, eu sou evangélico, tá de boa, mas eu sou católico. Vou concordar com o cara. Agora, certas religiões com interpretação errada são perigosas, cara. O testemunho de Jeová, eu tava vendo um vídeo, um desenho que tem animação, e cara, tem muita coisa lá errada. Conta a Bíblia, é uma igreja que eu realmente não vou a favor, não das pessoas em si. As pessoas em si não são o problema. O problema é o que a própria religião prega. E, cara, eu vejo muita coisa que não tem embasamento bíblico. Mas eu não vou citar alguma coisa aqui pra não entrar muito nessa polêmica. Só queria realmente fazer esse desabafo. Bom, eu pretendo trazer mais vídeos assim. E, cara, sobre a questão de eu postar vídeo todo dia também, tá? Eu pretendo parar e começar a postar menos vídeos, maneirar mais, conforme o tempo vai aumentando, até porque esse canal é pequeno. Então, começar assim aos pouquinhos. Eu também vou procurar melhorar a edição dos vídeos. Eu acredito pelo CapCut por enquanto, mas eu tô pensando em comprar um computador para melhorar ainda mais as qualidades do vídeo. E eu, além desses desafios, etc., nós cristãos também somos constantemente atacados, isso é fato. Às vezes você vai para muitos lugares e, cara, você recebe ataques absurdos. Isso também é algo complicado porque muita gente não gosta. Tem ateu chato, tem pessoas que não gostam de Cristo e ficam criticando as pessoas. Eu não critico ninguém, seja a religião que seja, mas é outra coisa que a gente tem que aprender a tolerar, cara. Entendeu? Se você não concorda com a religião do outro, cara, pelo menos não critica tanto. E nós cristãos recebemos ainda mais esses ataques. Parece até mais intensificado contra nós. Bom, deixa eu ver se eu falei bastante. É 7 minutos? Tá curto o vídeo. Então, basicamente seria isso, desabafo. Mas, além disso, eu também parei para refletir muito de como a graça de Deus muitas vezes basta pra gente. Pedro ele tinha um espinho na carne, certo? E quando ele pediu para Deus libertar, Deus falou que a graça dele já basta com Pedro. Ou seja, Deus é tão bom que a própria graça dele já basta. E às vezes a gente fica preocupado com o mundo, com as coisas, etc. Esquece que o que basta é a graça de Deus. E cara, a graça de Deus está em todos os lugares, está na nossa respiração, no nosso batimento cardíaco, na comida, em tudo. A gente não precisa de muito longe para buscar a graça de Deus. E, cara, às vezes a gente se preocupa, até reclama, e em vez de a gente começar a agradecer mais ou confiar mais em Deus, a gente tenta colocar tudo sob o nosso controle, coisa que a gente nunca vai conseguir. E eu percebo realmente, e como tudo muito mais simples quando você começa a confiar mais em Deus e menos em você. E quando você começa a fazer isso, você entende que circunstâncias não dependem de você, dependem de Deus. Você não tem poder para decidir elas. Além disso, também a gente tem outros desafios. Eu vi até um vídeo recentemente também, que falava mais ou menos assim, ó. A pessoa não quer que eu fique falando de Jesus, mas só dá problemas que Deus pode resolver. E entre outras coisas. E a gente percebe realmente como a maior parte dos nossos problemas só Deus pode resolver. Só Ele pode resolver. A depressão muitas vezes só pode ser curada por Deus. Não um dos meios. Cara, vai ter gente que é teu que vai discordar. Mas eu realmente daria esse conselho pra pessoa. Eu não seria o crente chato que falaria, você tá em depressão. Crente não, né? Porque eu sou católico. Mas eu não seria chato e chegaria e falaria, você tá em depressão, aceite Jesus. Não, mas eu pregaria sim o evangelho. E ela tentaria aceitar. Se ela não quiser aceitar, livre dele. E também daria outras funções.
Mas não ficaria só pregando calça, apoiamento de Cristo, apoiamento. Isso também é chato. É aquele cara que, espirrou, vontade de Deus, e por aí vai. Bom, já tá terminando a primeira noite. Eu vou esperar passar a primeira noite do Mine. Não, cara, eu acho que eu vou fazer um full cobre aqui e já vou terminar o vídeo. E outra coisa que eu queria anunciar também, eu vou fazer um vídeo sobre Romanos 8. Parecido com o que eu fiz sobre Provérbios 2. Segue a mesma lógica. Jogando Clash Royale, etc. Mas ele vai ser bem mais complicado, ele vai ter muito mais coisa. E eu vou preparar esse vídeo acho que para domingo, que eu vou ter que falar muito mais. Um vídeo com muito mais edição também. E bom, aqui a gente já pode fazer nosso peitoral de cobre. Assar mais umas comidas. E bom, eu pretendo realmente trazer, né, esses outros vídeos e melhorar a edição conforme o tempo. Deixa eu ver quanto tempo, já deu 11 minutos, cara, já dá pra encerrar o vídeo. E bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima, fui.